qual o caminho ideal de aprendizado para quem quer se tornar um cientista de dados? Ah, boa pergunta. Seguinte, Algum ponto de partida você indica? exatamente. Assim, depende muito de que área você é. Por exemplo, se você é de uma área computacional, você é um tecnólogo de sistemas para a internet, de redes, enfim, se você é de computação, engenharia de software, enfim, se você é de qualquer área da computação, o que eu sugiro inicialmente é estude programação e aí você, assim, por popularidade, por ter uma comunidade muito grande, eu sugiro que inicialmente invista em Python, mas não é a única linguagem que você pode programar com Data Science, você pode programar com Julia, você pode programar com JavaScript, você pode programar com Java. Então, assim, você não fica só limitado nisso. Até com R também, né? Que é uma linguagem mais estatística, mas é de programação também, ela é de script. Então, você investindo nessas linguagens de programação, Python, como é o que você normalmente você veria nessas grades mais atuais, dentro da grade curricular de programação, de computação de uma forma geral, é um bom caminho, certo? Mas não é só programação. Então, investe em entender, fazer cursos de estatística. Então, no primeiro momento, entender o que é uma média, uma mediana, dizer o padrão. A gente paga isso, às vezes, na universidade e acha, é besteira, É, só uma grade curricular, que a gente chama, né? E, às vezes, a gente nem dá tanta bola para essas disciplinas, mas é valoriza. importantíssimo. É o primeiro passo. Então, essas disciplinas Uhum. elas são apresentadas por algum motivo e porque tem relação com a nossa área. Então, eu super indico você estudar um pouquinho sobre essa parte de estatística, entender um pouquinho de modelagem matemática, mas aí vai um passo de cada vez. Então, entende primeiro estatística, entender algumas coisas sobre distribuição, sabe? Entender, diferenciar um desvio padrão de uma moda, de uma média, que são coisas que são necessárias no primeiro momento para a gente poder entender certas informações. O que é um teste de Uhum. hipótese, sabe? Tentar entender isso. E aí, depois que você tiver essa maturidade, o próximo passo é investir em inteligência artificial. Então, modelos de inteligência artificial. Então, você pode pensar nessas estratégias que a gente chama de deep learning. Mas aí, quando você tiver uma Sim. maturidade de programação, um pouquinho maior. Então, vai um passo de cada vez. Se você não for da área de computação, o que eu sugiro é aprenda a programar, mesmo que visualmente. Então, utilize algumas técnicas de programação visual com essas ferramentas que eu já falei, como o Orange Tree, o RapidMiner. Até você utilizando essas ferramentas que são visuais, você vai estar programando. Então, entender como é o processo, como é que eu gero visualização e tudo mais, já é um primeiro passo, certo? Então, você pode ter essa maturidade. Você consegue trabalhar com essas visualizações também, até no Excel, se quiser. Então, você consegue ter essa maturidade. Um ECA também da vida, você consegue. Então, Sim. com o RosPy também você consegue trabalhar. Então, beleza. Onde estudar isso? Que é outro turbilhão de coisas que estão lá disponíveis. Né? Quando você procura sobre Data Science, é um monte de opção que às vezes você fica perdido, não sabe nem por onde começar. Eu super indico, tem uma comunidade muito forte, que é o Kaggle, né? Kaggle, que é uma comunidade muito forte nessa área de Data Science e que tem competição, que tem alguns materiais, dados abertos para a gente olhar, observar, fazer teste e tudo mais, que também ajuda muito a gente a usar, sendo que qual é o grande empecilho quando a gente quer estudar sobre isso? É que, infelizmente, hoje em dia, a gente não tem tanto material em português como em outras áreas, por exemplo. Então, você não consegue encontrar uma variedade muito grande de materiais em português, mas você consegue. Por exemplo, a Data Science Academy.com.br, eu acho, é uma escola de ciência de dados que ela tem materiais em português. E tem um curso gratuito de ciência de dados, que se você for para esse site lá, Data Science Academy, ele mostra esse curso que é de graça, e aí meio que dá um iniciozinho dessas partes. Então dá uma visão geral sobre um monte de coisa, que aí você meio que se orienta sobre esse grande grupo de coisas que Sim. você quer aprender, sabe? Porque às vezes é um turbilhão, é muita coisa para você aprender e você não Exatamente. sabe, já vai logo em deep learning, já vai em redes neurais, você, É. meu Deus, o que é isso? Não estou entendendo nada. É porque você, Overdose de informação. exatamente, você pulou um monte de etapas e já aprendeu a coisa mais avançada. Então tem que ter uma certa Exato. experiência.
assim, não se cobre tanto de querer aprender também tudo de uma única vez. Então, siga um processo, eu sugiro muito esses cursos que são de graça, que tem os materiais muito bons, certo? Se você não tem domínio do inglês, sugiro esse em português, o Data Science Academy. Mas, se você tem o domínio do inglês, aí tem o Google. Então, você começa pelo Kaggle, você usa outras ferramentas também que estão disponíveis. O Google tem a documentação do Python e do R é muito boa também, sobre essa parte Uhum. de Data Science também. Tem Sim, muitos sim. Eu livros, andei vendo também. a comunidade é muito forte, então tem muito pano para manga assim, para você estudar, é muito vasto a quantidade de materiais. E aí, se você não tiver... Ah, mas como é que eu obtenho dados para treinar esses métodos? O Google, ele tem um site que é o Google Dataset. Então, se você botar Google Dataset, ele vai para um site que parece o Google, mas é um buscador de bases de dados para você utilizar. Então, você coloca lá no Google Dataset e aí, eu quero dados sobre o Covid. Doente, ele parece um monte de dados sobre o Covid e você acessa as informações. Ah, eu quero dados sobre... o, o salário das pessoas que trabalham com Data Science nos Estados Unidos. Pode ser que tenha. Então, ele vai mostrar essa base de dados para você, se for aberta. Tem uma série de questões, né? Ah, mas tem dados sobre João Pessoa em relação ao número de engarrafamentos. Então, pode ser que tenha. Então, você pode obter lá. Então, ele meio que centraliza onde você obtém essas informações e aí você consegue ter acesso a um monte de base legal para testar, validar. E aí é um Sim. mundo à parte. Eu sugiro super que não assista só essas aulas ou esses materiais que você tem acesso só lendo, só vendo alguém fazer. Para você ser cientista de dados, você tem que experimentar, você tem que fazer esses Exato. experimentos. Então, tem que ser mão na massa. Então, pega o dado, tenta, mexe aqui, mexe ali, tenta ver, Uhum. extrai um resultado, pensa numa pergunta, sabe? Então, você tem que ter um processo que tem que ser seguido e você que tem que fazer. Porque você só Exatamente. olha o aprendizado se você tentar. Não vê É. os outros, você não aprende. Exatamente. Né? É o que eu falo muito pros meus alunos, ninguém aprende a tocar violão só olhando alguém tocar violão, não. Você tem que calejar os dedos, você tem que treinar, você tem que errar, A área e é da assim que ciência funciona. tem que correr, né? Tem que fazer. É, tem que fazer.